Os promotores Cássio Conserino, José Carlos Blá e Fernando Henrique Araújo pediram a prisão preventiva do ex-presidente Lula. O Ministério Público apresentou nesta quarta-feira uma denúncia à Justiça Paulista. O processo é relativo à investigação sobre o apartamento triplex em Guarujá, pelos supostos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A denúncia será analisada pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga, da 4ª Vara Criminal de São Paulo. E se aceita, Lula passa a ser réu na ação. Desde o início das investigações, o ex-presidente nega ser proprietário do apartamento triplex. Os promotores alegam que a prisão de Lula é necessária para garantir a ordem pública, a instrução do processo e a aplicação da lei penal. Em nota, o Instituto Lula informou que o petista e a mulher Marisa Letícia adquiriram em 2005 uma cota à parte, referente ao antigo condomínio Solares, então sob responsabilidade da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. Ainda segundo o Instituto, a compra foi declarada ao fisco. Já o Ministério Público de São Paulo e a Força Tarefa da Lava Jato suspeitam que houve tentativa de ocultar a identidade do dono do triplex, o que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. A Prefeitura de Praia Grande vai liberar amanhã o trânsito na passagem inferior da Avenida Ayrton Senna. A obra faz parte do novo viaduto da entrada do município. A liberação vai acontecer a partir das 10 horas, apenas no sentido Japuí-Praia Grande. A passagem inferior do viaduto vai permitir a eliminação de um cruzamento e o tempo de espera no semáforo, melhorando a fluidez no trânsito. Atualmente, quem chega à cidade por São Vicente enfrenta congestionamento. Todo dia de manhã cedo, no final da tarde, é essa loucura que a gente vê aí. Tudo parado, uma demora para chegar em casa. O senhor acha que vai facilitar o trânsito? Com certeza, absoluta. Vai ficar bom, né? Para nós aqui de Praia Grande, que vem de São Vicente, Santos, vai ficar bom. Vai ajudar bastante, né? A gente não vai ter mais essa parada aqui, vai ser bem mais rápido e prático, né? A obra teve início em julho de 2014. Foram gastos 25 milhões de reais. O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias, o DAD, contribuiu com 15 milhões. O viaduto tem 268 metros de extensão. A passagem inferior possui 2 faixas de rolamento e 4,5 metros de altura. A previsão é que a parte superior seja finalizada em abril. Há 2 semanas, nós estivemos no Parque Bitaru, em São Vicente. Constatamos muito entulho e buracos nas ruas do bairro. Hoje, voltamos ao local e as reclamações continuam. Avenida Capitão Antão de Moura, esquina com a Rua Santa Cruz. O entulho cobre esta calçada. Pelo menos o sofá que encontramos da última vez foi retirado, mas o mato continua alto. No cruzamento, este buraco chama a atenção, um perigo para os motoristas. Seu Carlos mora no Parque Bitaru há mais de 50 anos. Ele conta que desde o ano passado, este cenário é comum. É dengue, é mosquito, é rato que passa para lá e para cá, barata, é lacraia grandona que vai no quintal das pessoas. Os caras não estão mais aguentando. Vai fazer o quê? A gente vai lá reclamando, eles não vêm. Na Bento Viana, a calçada está bloqueada por móveis e pedaços de madeira. Na esquina entre as ruas Marquês de São Vicente e Agostinho Pereira Pinto Júnior, os moradores precisam andar na rua, porque as calçadas também estão cheias de entulho. Quanto tempo que o senhor tem visto tanto lixo assim? Desde a administração que... Vou falar 3 anos de administração, 3 anos de lixo. Entendeu? E continua, São Vicente inteiro, as ruas aqui do Bitaru. Além do cuidado para não atropelarem os pedestres, os motoristas precisam ficar atentos aos buracos. Reginaldo não entende porque a rua está nessa situação, já que uma obra de pavimentação foi realizada há pouco mais de 2 anos. Os buracos que tem aqui não tem cura, é uma doença que parece que é incurável. Conserta, afunda. E o que a gente fica indignado é que foi gasto uma nota grande para fazer essa rua aqui, essa avenida. Por meio de nota, a Prefeitura informou que vai apurar com a Codesave porque os entulhos ainda estão nas vias do bairro. O texto diz que a retirada do material será incluída no cronograma diário da Gerência de Limpeza Urbana. A administração pede aos munícipes que o descarte de detritos não seja feito em vias públicas.
Quanto aos buracos, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana foi até a rua Bento Viana e constatou que o problema no asfalto foi causado por uma obra da Sabesp. A empresa será notificada para realizar o reparo. Ainda em São Vicente, uma tentativa de roubo terminou com um menor baleado pela polícia. A tentativa de roubo aconteceu nesta rua no Parque Bitaru, por volta das 7h30 da noite. 2 criminosos armados estavam de bicicleta. Um deles era menor de idade e já tem passagem pela polícia. Eu estava me despedindo da minha amiga para ir embora para minha casa e de repente esse sujeito apareceu com uma bicicleta, com a arma em punho, dizendo para mim que já ia me matar, para me passar o que eu tinha. Então eu fiquei apavorado, deu tempo da gente sair correndo dali mesmo da porta e fechar o portão correndo, né? Depois de abordar as vítimas, os assaltantes foram surpreendidos por um policial de folga, que ao se identificar, foi ameaçado pelos criminosos. Ele acompanhou esses indivíduos que não conseguiram efetuar o roubo e na altura aqui do centro, mais precisamente na linha amarela, ele tentou abordar um deles, que estava armado. Ele resistiu à abordagem, sacou uma arma e tentou efetuar um disparo no policial militar, que reagiu atingindo esse menor com um disparo. O menor de idade foi levado para o Hospital Municipal de São Vicente. A ocorrência foi registrada na delegacia sede da cidade. O menor levou um tiro no tórax e passou por cirurgia. No momento, aguarda resultados de novos exames e reavaliação médica. Seu estado de saúde é estável. Podar árvores em Santos sem autorização da prefeitura pode gerar multa e o valor é salgado. Em um caso recente, o morador foi autuado em R$12 mil. E quando se fala em área verde pública, outras práticas também são proibidas. Saiba o que você pode ou não fazer sob pena de ser multado. Desta árvore só sobrou o tronco. O dono da casa em frente foi quem cortou sem autorização da prefeitura. As folhas do que era um chapéu de sol ainda estão no quintal do imóvel. O resultado? Multa de R$2 mil para o morador da rua Xavier Pinheiro, na Encruzilhada. De acordo com o chefe do Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura de Santos, a penalidade é prevista no Código de Posturas do município. Houve uma denúncia, né, na ouvidoria e observaram que a pessoa matou o vegetal, cortou totalmente a parte de massa verde dele. Então, nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente autuou o morador e ele vai ser obrigado a retirar a árvore e replantar uma nova árvore no local. Pendurar placas ou qualquer outro objeto também não pode, a não ser quando o terreno é particular, como no caso desta palmeira no Embaré. Você faz um pedido de plantio de árvore em frente à sua casa, então assim, é um bem público, né? Mas a pessoa pode cuidar, então ela pode molhar essa árvore, ficar observando se tem praga ou não, se aparece, e comunicar à prefeitura, para que ela possa ter o trabalho de recuperar esse vegetal, se for o caso. Agora, o que ela não pode fazer? Ela não pode podar, cortar, remover, colocar placas, danificar. Basicamente é isso. Em setembro do ano passado, o morador da rua Nabuco de Araújo recebeu R$4 mil de multa porque injetou veneno em um ingá. A árvore morreu. Já em 2014, o proprietário de um imóvel da rua Azevedo Sodré foi multado em R$12 mil porque tentou matar 3 árvores. A Secretaria de Meio Ambiente conseguiu recuperar as plantas. Mas estes casos ainda são raros. Na maioria das vezes, a prefeitura só precisa notificar os moradores. A gente dá aí uma semana, 15 dias para que ele regularize. Caso contrário, se ele se negar a fazer, aí a gente autua. A Vigilância Sanitária de Santos desenvolve desde o começo do ano um trabalho em empresas para orientar funcionários sobre o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Ontem o grupo visitou setores administrativos do VLT. O projeto Dengue nas Empresas começou nesta temporada. O grupo da Vigilância Sanitária visita estabelecimentos e passa informações sobre como combater o mosquito Aedes aegypti. Tudo de forma simples, dinâmica e divertida.
Esse motivo é uma maneira que a gente achou didática, uma maneira lúdica de passar um assunto tão sério como dengue, zika e chikungunya para as pessoas. Então, a partir desse momento, as pessoas vão ter esse visual, vão conseguir interagir com os doutores de controle do Aedes e aí, consequentemente, ter um aprendizado mais significativo. Nesta semana, o Dengue nas Empresas fez palestras para os setores administrativos do VLT. Nós falamos sobre desde as doenças, né, tanto dengue, chikungunya e zika, nós falamos dos sinais e sintomas, falamos dados epidemiológicos sobre a doença, sobre os cuidados que deve ter, como que deve ser a hidratação e também abordamos a parte do vetor, do mosquito, o reconhecimento dos criadouros e também quais são as ações que precisam ser feitas para evitar que esse mosquito se prolifere e seja um vetor próximo da sua empresa ou próximo da sua casa, da sua residência. O grupo levou esse boneco do Aedes aegypti para explicar sobre o mosquito. Durante a capacitação, os trabalhadores participaram de um quiz. Eles responderam perguntas relacionadas ao tema e provaram que realmente aprenderam sobre o assunto. Quais são os sinais e sintomas da zika? Olhos vermelhos. Vermelhidão nos olhos. Febre. Alta ou baixa? Febre entre 37,8 e 38. A gente chama para as perguntas numa maneira de brincadeira para ver se houve fixação do aprendizado, porque eles serão multiplicadores do conhecimento. A 15ª turma de Direito da Unisanta colou grau ontem à noite em Santos. A cerimônia contou com a participação de um convidado especial, o presidente da OAB São Paulo, que concedeu uma entrevista exclusiva à repórter Jéssica Santos. Marcos da Costa é especialista em direito empresarial. É autor de diversos estudos e artigos publicados em revistas especializadas na área jurídica. Do ano passado, foi reeleito presidente da OAB de São Paulo. Gostaria de agradecer ao senhor por essa entrevista. E antes do senhor chegar à presidência da OAB, já havia passado por outros cargos na instituição. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa experiência. Essa que eu comecei na ordem com Rubens Aprobato Machado em 98. Participando em comissão, depois fui presidente de comissão em São Paulo, depois no Conselho Federal. Aí participando do Conselho, primeiro como membro suplente, depois como membro titular, depois como diretor tesoureiro, 2 gestões, vice-presidente, uma gestão. E aí o grupo político ao que eu pertenço pediu para que eu comandasse uma eleição, a eleição anterior, eleito e agora, na última eleição, reeleito presidente. E na gestão do senhor, a OAB de São Paulo lançou a campanha Corrupção Não, que são propostas para evitar a corrupção. Eu gostaria que o senhor falasse como essas medidas podem ser aplicadas. A ordem tem esse papel não só corporativo, né, defesa da classe, mas também um papel institucional muito forte, que é colaborar com a cidadania. Nós apresentamos 12 medidas, algumas medidas muito simples, que não dependem nem de lei, como de maior transparência no processo de licitação. O processo de licitação, como eram as publicações do processo em diário em papel, diário oficial em papel, eram sumariadas, era só o resumo das licitações publicadas. Nós propomos que seja feita a publicação do processo inteiro. Hoje, eletronicamente, não há custo nenhum para o poder público em fazê-lo. E outras propostas que passam, por exemplo, pela valorização da advocacia pública. A advocacia pública, que é uma advocacia não de governo, uma advocacia de Estado e deve defender os valores republicanos. E também, por exemplo, a regulação do lobby. Essa atividade que é uma atividade lícita como princípio, né? Você participando de um grupo de pressão, qualquer que seja o grupo, ter a oportunidade de manifestar a sua posição perante o projeto de lei, por exemplo, no Congresso Nacional ou numa Assembleia Legislativa, mas isso tem que ser feito de forma ética também. E nós ainda não encontramos uma legislação, uma lei que pudesse reger essa questão. E os últimos acontecimentos, o mais recente, como a Operação Lava Jato, como poderiam ser evitados com a aplicação dessas medidas? Uma das medidas, por exemplo, diz respeito à proposta que fazemos para que as empresas que financiem campanhas eleitorais sejam proibidas de ter contrato com o setor público.
possível por qualquer coligada ou empresas que tenham qualquer tipo de ligação, inclusive por parte dos seus sócios ou acionistas com outras empresas. O Supremo se adentrou e decidiu que não é vedar, proibir financiamento de campanha por parte das pessoas jurídicas. É um outro avanço. Mas são situações que, na verdade, além da parte legal e a parte de valorizar os órgãos de controle, o Ministério Público, os tribunais de contas, as controladorias, enfim, todos os órgãos de controle do poder público, é preciso também mudar a cultura. E essa proposta da ordem ajuda, inclusive nisso, num grande debate social, a fazer com que o cidadão também perceba a importância, por exemplo, do orçamento público. Nós temos feito eventos no estado inteiro, mostrando para o cidadão que o orçamento público não é uma peça fictícia que diz respeito ao poder público, longe, distante da sua realidade. Muito pelo contrário, o buraco na rua, uma escola que o filho frequente e as paredes não têm pintura, por exemplo, são consequências do mau uso do dinheiro público. E como a OAB de São Paulo tem se posicionado em relação a esses recentes escândalos? Com muita serenidade. A ordem ela ocupa uma função relevantíssima e não pode se deixar levar, não pode ser nem oportunista, no sentido de aproveitar momentos para tentar fazer com que a entidade apareça, os seus membros, que é pior ainda, nem trabalhar com o clamor popular, tornando-se uma entidade populista. A ordem é constituída por advogados e a credibilidade que ela tem exatamente está assentada nesse papel de análise técnica dos processos. Como o senhor vê essa mudança do STF que permite as prisões antes de se esgotarem todas as possibilidades de apelação? Terrível, um desastre. Na verdade, a prisão antes do trânsito julgado da decisão já é permitida em casos especiais para garantir principalmente a administração da justiça. Então, se aquele acusado apresenta um alto grau de periculosidade, pode prejudicar a sociedade, ele já é afastado da sociedade. Ou se ele está lá procurando chantagear, corromper uma testemunha, ou tentando desfazer de documentos que vão servir de prova no processo, ele também vai merecer aí uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Já é possível fazer isso, mas são situações não para adiantar o cumprimento de uma pena. Essa é a grande diferença, porque ele não é considerado culpado até o final do processo. Então, se ele precisa ser preso, por questão de ordem pública, ele vai ser preso ou tentar fugir do país, recolhe o passaporte, mas mesmo assim ele tenta escapar, recolhe e ir à cadeia. São casos de prisões preventivas ou prisões temporárias. Mas prender para iniciar o cumprimento de uma pena, de uma condenação que ainda não existiu, isso é um disparate. E qual a opinião do senhor em relação aos novos profissionais do direito? Eu vejo os jovens de todas as áreas, a juventude, mas especialmente a do direito, um futuro extremamente promissor para a nossa justiça. Eles vêm equipados, preparados, com informações que, quando eu me formei há 30 anos atrás, eu completo 30 anos esse ano de formatura, eu me formei em 86, quando eu me formei, esses instrumentos não estavam presentes. Uma decisão do Supremo, por exemplo, nós demorávamos 1 ano para ter acesso a ela. Hoje o jovem vê o julgamento ao vivo, liga a televisão, terá a TV Justiça passando ao vivo, ele tem condições de acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele tem condições de acompanhar uma deliberação de uma comissão no Congresso Nacional, discutindo um projeto de lei. Então ele tem muito mais informação, um acesso muito mais amplo à informação que nós tínhamos na época. E aprendeu a trabalhar com isso, a selecionar o que é verdadeiro e o que é falso, porque a informação muitas vezes chega de forma equivocada, e trabalhar com esse instrumento potentíssimo que é a tecnologia. Então ele vem hoje preparado para esse ambiente. E nós que estamos aí na advocacia há muito mais tempo, temos uma dificuldade para compreender o momento atual, mas que faz parte da rotina do jovem. Por isso que eu acredito a esses jovens um futuro muito promissor no que diz respeito à administração da justiça. Obrigada pela entrevista. Jéssica Santos para o Caderno Regional. O Museu Pelé vai ser administrado a partir de agora pela Secretaria de Turismo de Santos. A Prefeitura também será responsável pela gestão do acervo de 560 peças do Rei do Futebol. O contrato foi assinado ontem no escritório do ex-jogador, no centro de Santos, em conjunto com o prefeito da cidade e representantes da AMA Brasil, antiga administradora do museu. Pelé também doou mais 400 itens para o acervo do equipamento.
avaliado em 19 milhões de reais. O rei do futebol tem uma peça preferida para a exposição. Eu tenho uma peça que é importantíssima, que é a minha caixa de engraxar, porque a caixa de engraxar em Bauru me fez ter a felicidade de ganhar R$400 na época, está guardadinho aí, e a caixa de engraxar está aqui em Santos, está aí no museu, se Deus quiser. O Museu Pelé foi inaugurado em 2014 em um espaço de 4.000 metros quadrados no Largo Marquês de Monte Alegre, no Valongo. A Prefeitura pretende anunciar em breve um plano de marketing para a atração de novas parcerias e diminuir o valor do ingresso, que custa atualmente R$18. Você sabe o que é luta antimanicomial? O santista e cineasta Dino Menezes dirigiu um documentário para mostrar a luta das pessoas que estão a favor de um tratamento humanizado dos deficientes mentais. Luz, Câmera, Inclusão. Um filme sobre a luta antimanicomial. O título já fala por si só. O objetivo do documentário é buscar a aceitação da sociedade e humanizar o tratamento dos deficientes mentais no Brasil. Inclusão é a palavra-chave para vencer essa luta. Não sentir mais medo algum. A ideia do documentário veio da curiosidade do cineasta e diretor Dino Menezes. Ele é a favor do tratamento humanizado e é contra o isolamento dos deficientes, como é feito nos manicômios. Santos tem uma grande história na luta antimanicomial e eu fui fazer contatos com os CAPs, né, que é esse novo modelo de saúde mental. E a partir daí foi surgindo a ideia de fazer um filme mesmo sobre essa luta, sobre o movimento, sobre o que as pessoas estavam achando sobre isso. O documentário começou a ser produzido em maio de 2013, depois de acompanhar manifestações em apoio ao movimento e conhecer ativistas que também lutam pela inclusão social, como psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e familiares de deficientes. O produto será lançado em 18 de maio. E o dia não foi escolhido por acaso. Justamente no dia que é comemorado a luta antimanicomial no Brasil, né, pelo calendário brasileiro. O vídeo já está em fase final. Falta a montagem, edição e finalização. Para concluir o documentário, Dino fez uma campanha de financiamento coletivo na internet. O valor mínimo para colaborar é R$10. Ao todo, o projeto precisa de 12 mil para ficar pronto. A arrecadação termina dia 20 de março. Nós temos um financiamento coletivo feito no Quicante. É só procurar lá Luta Antimanicomial, filme da luta antimanicomial, você vai entrar. Tem várias opções de contribuições de pessoas físicas, empresas, entidades, associações. Quem quiser participar, ajudar, é só entrar no Quicante e ver lá como fazer. Se você gosta de fotografia e arte abstrata, pode conferir em Santos a mostra Grafias de Luz, Fatos Gráficos, do artista Ordi Calder. A arte abstrata é assim, a gente vê, mas nem sempre entende. Cada fotografia tem seu significado. É preciso parar e contemplar. Cada pessoa enxerga o quadro de um jeito único. A exposição Grafias de Luz, Fatos Gráficos, que está na Galeria de Arte Patrícia Galvão, em Santos, já esteve nos Estados Unidos e na China. São 13 fotografias que o artista Ordi Calder tirou em preto e branco, todas elas explorando formas geométricas criadas pela luz do sol no meio urbano. São 13 fotos que estão em exposição no metrô de São Paulo desde dezembro. Estiveram na Estação República, depois Santana e agora está na Alto do Ipiranga. E aqui em Santos tem os originais dessas fotos. Então lá tem fotos com até 60 por 40 e duas 90 por 60. Aqui tem todas as 13 com 1 metro. A exposição pode ser vista até o dia 12 de março, de segunda a sábado a partir da 1 da tarde até às 7 da noite, no segundo andar do Teatro Municipal de Santos. A entrada é de graça. O Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48, na Vila Matias.